Bom, a gente está começando a segunda palestra do dia com a Camila Carpen. E antes de passar a palavra a Camila, eu vou só ler uma breve biografia aqui. A Camila é licenciada e bacharel em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestra e atualmente doutoranda pelo programa de pós-graduação em filosofia da UFSC, ambos com recursos financiados pela CAPES, sob orientação da professora Carolina de Souza Noto. Realizou pesquisa em torno da história da sexualidade de Michel Foucault no mestrado, com ênfase nos temas do sujeito de desejo, da subjetividade e da experiência da sexualidade moderna, especialmente a partir das obras A Vontade de Saber, de 1976, e As Confissões da Carne. Em sua pesquisa atual, busca compreender a concepção de vontade, tendo em vista a produção filosófica de Michel Foucault. Possui interesse nas áreas de ontologia, psicanálise e filosofia contemporânea francesa. Então, a palestra da Camila é O Governo do Sensível, o sujeito do desejo na ontologia do presente, de Michel Foucault. Passo a palavra, Camila. Então tá, pessoal, que honra aí ter vocês para ouvir que eu tenho pesquisado nos últimos anos. E queria agradecer a organização do colóquio, a receptividade de todos. E agradecer também, porque eu fico pensando, né? Tantos pesquisadores que eu conheço, muito bons em Foucault. Então, ter sido chamada aí para trazer um pouco do que eu pesquiso é realmente importante para mim, assim, né? E eu espero que seja muito proveitoso que eu tenho para falar hoje. E enquanto eu estava montando a apresentação, eu cheguei para uma colega, fui mostrar, né, um pouco meus slides, falei, e aí, o que que você acha? E ela falou, cara, tá muito parecido com uma aula. Palestra geralmente não é assim, né? E aí isso me provocou muito. Eu falei, bom, então como é que a gente faz uma palestra? Ela falou, você tem que colocar um pouco mais do seu corpo aí, né, nesse conteúdo. E isso me provocou muito. Então é por isso que eu acho que eu começo a palestra assim, para também é um exercício de recapitular por que Foucault, como é que, em alguma medida, ele atrai, né, a minha pesquisa filosófica, o meu interesse pela filosofia ser Foucault. E eu descobri várias razões, assim, nesse processo de investigação, né? E é interessante também essa provocação da minha colega Thalita, porque a tentativa de trazer essa noção de sensível é um pouco recuperar o corpo para pensar as produções históricas, né? O objetivo de fazer uma história, de fazer um resgate histórico, né? Onde essa história está, né? E aí é justamente no corpo que ela se inscreve, né? Então, tem duas experiências que me fazem que fazem muito sentido em eu gostar muito de estudar Foucault. A primeira é que durante a minha adolescência, eu acho que até hoje, talvez enquanto mulher, ou não necessariamente enquanto uma mulher latino-americana, racionalizar foi uma coisa muito difícil. Eu sempre parecia que as coisas faziam muito sentido para mim, mas organizar o mundo, né, o nome das coisas, organizar isso num sentido compreensível e comunicável para outras pessoas, isso sempre foi uma dificuldade. E a filosofia, de alguma forma, ela abriu muito esse campo, assim, né? De eu entender, a partir das teses filosóficas, que existem várias maneiras de organizar o mundo, né? E eu acho que o trabalho de Foucault também, ele está tentando trazer isso para a gente, essas variadas maneiras de organizar o mundo. Isso me deixa um pouco mais segura, de certa forma, em fazer uma pesquisa própria, em buscar filosoficamente colocar meus interesses, né? Porque, no fim das contas, muitas vezes, o que o Foucault mostra nas suas histórias é que essas formas de organizar o mundo são um pouco arbitrárias, né? Não existe uma linha de raciocínio que nos garanta uma certa verdade sobre as coisas, né? Então, essa foi a primeira experiência. A segunda experiência, uma experiência constante, de certa forma, né? A segunda experiência foi uma vez que eu tive um, um efeito substâncias em que eu estava lá, muito feliz nesse primeiro momento. Estava numa cachoeira, tinha pedras, tinha um rio.
E num determinado momento, tudo aquilo se transformou em uma coisa só. Eu não conseguia mais distinguir onde começava uma coisa, onde terminava a outra, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, como é que a gente, como dar nome às coisas nesse momento, né? Se tudo é uma coisa só, como é que a gente, qual é o processo de circunscrever e dar nome às coisas nessa sensação de que tudo é uma coisa só? Então, nesse momento foi muito maravilhoso, assim, as primeiras sensações foi muito maravilhosa. Depois veio uma grande bad trip, assim, porque tudo começou a voltar pro eu, né? Então, um interesse que eu tinha e uma certa confusão de nomear as coisas começou a voltar muito para essa posição do meu eu, né? De como eu entendia, de como eu me sentia. Isso foi ficando muito sufocante. Eu acho que, em parte, a questão do sujeito de desejo tem a ver com isso. E eu vou tentar trazer isso para a gente hoje, para gente hoje pensar juntos. Então, aqui está meu título, né? No primeiro momento, eu fiz uma abordagem para a gente situar mais ou menos onde está o pensamento do Foucault. Tá, aqui está ele, uma imagem com defeito, né? Foi companheiro dele por mais ou menos 25 anos. E eu separei esses 4 momentos, né? Então, ele nasce em 1926, morre com 56 anos, se eu não me engano, né? Morre em 84, muito jovem. E o primeiro momento que eu marquei para a gente aqui é dar ênfase para esse cenário do Foucault enquanto psicólogo, né, ou como estudante de psicologia. Então, entre 45 e 49, o Foucault ele tem a formação em filosofia, mas também em psicologia. E aí eu coloquei esse cenário filosófico em torno dele, né, ali da França. Então, ele acompanha os cursos do Merleau-Ponty e do Hippolyte também, sobre o Hegel, né? Em 51 e 53, que é a outra marcação histórica que eu faço, é justamente ele trabalhando como psicólogo. E isso a gente vai ver essa reverberação nas primeiras obras, né? Nascimento da Clínica, História da Loucura. As primeiras obras estão vindo desse contexto do Foucault dentro do cenário da psicologia e da psiquiatria. E aí, nesse momento também, ele está acompanhando os seminários de Lacan e do Binswanger, né? Que é um psiquiatra suíço, se eu não me engano, muito influenciado por Heidegger ali, e dá uma terceira via para pensar o método da psicanálise, levando em conta a possibilidade de um sistema próprio do doente mental, né? Então, não seria um sistema que viria de fora, né? Mas seria um sistema que respeitaria a organização dessa pessoa tal como ela organizou o mundo. Pelo menos Foucault acha isso muito sensacional, ele escreve um prefácio para a obra do Binswanger que é maior do que a própria obra, mas aí eu fico ainda meio fenomenólogo nessa época, né? Aí a terceira marcação histórica que eu faço é as viagens que o Foucault vem para o Brasil, né, em 65, 73, 74, 76. No primeiro momento, esse primeiro momento ele vem para falar um pouco sobre esse livro, que é um livro que mais é vendido, mais pop na época do Foucault, que é As Palavras e as Coisas. E também eu separei esse curso que ele dá na USP, né, que se torna livre hoje também, que é a Verdade e as Formas Jurídicas. E a última etapa histórica que eu coloquei aqui é o Foucault sendo nomeado como professor de college, né, de France, que ele fica até o final da vida dele. E para situar um pouco o pensamento de Foucault, eu trago essa passagem aqui que está no Ditos e Escritos, que ele fala assim: Nietzsche, Blanco e Bataille são os autores que me permitiram libertar-me daqueles que dominaram minha formação universitária no início da década de 50, Hegel e a fenomenologia. Então a gente já está vendo aqui um Foucault se posicionando filosoficamente, né? Aqui é uma imagem dele em Belém, né, usando sunguinha. Bom, essa divisão aqui que eu faço seriam as fases do pensamento do Foucault. Essa divisão é uma divisão nova que o Edgar de Castro faz, né, enquanto um pesquisador que introduz o pensamento. Tem umas ótimas introduções ao pensamento de Foucault e tem um vocabulário também de Foucault. E aí, tradicionalmente, foi colocado em 3 fases de pensamento: arqueologia, tema do saber; genealogia, tema do poder; e o último Foucault, da ética, que seria o tema do sujeito. Só que o Edgar do Castro, nessa nova introdução, remaneja as fases do pensamento de Foucault de outra forma. A primeira fase seriam, então, as obras publicadas em vida. Né? Então, de 26 a 26, obviamente, né? Foucault não estava escrevendo, mas as obras até 84. A segunda fase
é a publicação dos cursos no college, né, entre 97 e 2015. E a terceira fase é esse movimento que começa desde 2017, uma grande gama de textos inéditos e póstumos de Foucault, incluindo, por exemplo, o último volume da História da Sexualidade, né, As Confissões da Carne, que é publicado só em 2018, eu acho. Eu coloco na minha dissertação 2017, mas eu errei, muito provavelmente. Então, a pergunta, o que disse Michel Foucault, ainda está, em parte, para ser respondida. Aos escritos publicados em vida, somou-se todo esse material, tão vasto quanto variado, a maioria deles não, acho que quase todos, não tem tradução em português, proveniente dos fundos de arquivo depositados na Biblioteca Nacional da França, enfim, em torno de 37 mil páginas aí escritas por Foucault, ao total. Aí eu trago essa primeira fase, né? Os livros que a gente tem, que é a História da Loucura, resultado da tese de doutorado de Foucault, né? O Nascimento da Clínica, As Palavras e as Coisas, a Arqueologia do Saber e a Ordem do Discurso. Até aí a gente entenderia o Foucault da arqueologia. As Palavras e as Coisas é um livro realmente muito importante, porque nele Foucault vai dividir a modernidade, a modernidade em pelo menos três epistemes, né? Na verdade, a modernidade seria a última episteme. Essa divisão, ela vai perdurar ao longo das outras obras. Então, essa obra é muito importante, né? A Arqueologia do Saber é um dos únicos livros que a gente pode dizer de método de Foucault, e é um livro que ele é produzido depois de muitas críticas às palavras e às coisas, né? Coloca o Foucault como estruturalista, e ele tenta explicar que ele não é estruturalista a partir da Arqueologia do Saber. A Ordem do Discurso é o primeiro discurso que ele dá quando ele pega a cadeira do college, né? Aí a gente teria até a Microfísica do Poder, a fase genealógica, com Vigiar e Punir e a História da Sexualidade 1. A Microfísica do Poder não é um livro do Foucault, né? É um compilado de artigos e conferências, e que, pelo menos como o Castro traz, o Edgardo Castro traz, a ampla gama de pesquisas de Foucault no poder, né? Porque a gente vê muitos pesquisadores realmente focando no Foucault do poder, tem a ver com a publicação dessa microfísica, né? Que é amplamente difundida. 8 anos depois, né, do primeiro volume, o Foucault publica outros 2 volumes da História da Sexualidade, e esse tempo de 8 anos entre o primeiro e os outros 2 volumes caracteriza essa virada do Foucault ético. Aí aqui é uma indicação, né, desse livro da Zahar, que é um resumo dos cursos, que consta todos os cursos, menos o último, que é a Coragem da Verdade. Então, é uma indicação de material aí bibliográfico para entender mais ou menos. Todos os cursos preparam os livros que vão ser publicados depois, né? E aqui são os textos novos, né? Eu daria mais ênfase aqui primeiro para esses últimos 5 aqui, pelo menos. Enfim, Dizer a Verdade sobre Si Mesmo, que é uma conferências pronunciadas na Universidade de Toronto. A História da Sexualidade 4, que é um livro extremamente importante, e eu vou trazer mais porquê. A Sexualidade é um curso que ele está fazendo antes da História da Sexualidade, lá em 64. Loucura, Linguagem e Literatura. Fenomenologia e Psicologia, essa primeira fase do Psicologia e Filosofia. A questão antropológica, eu comecei a ler, é muito boa, assim, começa a fazer um recurso de onde a noção antropologia surge, a partir do século XVII, e daí, do nada, ele retorna para uma ideia de mundo, do mundo antigo, e como essa ideia de mundo se transforma numa ideia de natureza. Isso é muito importante porque a gente vai ter a questão da infinitude aí, enquanto um tipo de pensamento que com os gregos clássicos a gente não teria. Isso explica muito também a ideia da finitude humana, etc. Questões modernas sobre o homem, né? Então é interessante esse recentramento que ele vai fazendo dentro da história de questões que podem ser pensadas historicamente e questões que não podem. Então, a ideia de homem, tal como a gente pensa hoje, nesse sentido grego, não era possível de ser realizada, porque eles não tinham um fundo de problematização que a gente tem hoje, né? Então, Foucault vai percorrendo isso. Curso filosófico também, né? Existem algumas pessoas que perguntam se Foucault é filósofo ou não, né? O Foucault ele muito mais vai para o trabalho arqueológico de pegar documentos e não tanto trata diretamente com filósofos, né? Com a tradição filosófica.
Mas o discurso filosófico, ele compensa bastante isso. Esses trabalhos todos compensam bastante, ele está em diálogo direto, assim, com a filosofia, né? Com filósofos. Inclusive, a história da sexualidade 4, que a gente vai ter a ênfase de Santo Agostinho aí, né? Um curso sobre Nietzsche, muito importante também, por conta da genealogia, que é um dos métodos do Foucault. E aí a constituição de um transcendental histórico na fenomenologia do espírito de Hegel, que é uma espécie de dissertação que o Foucault produz ali em 49 também. E é interessante como uma pista, porque essa noção de transcendental histórico é como o Foucault lá em 81, eu acho, em Verdade e Subjetividade, vai classificar o desejo. E vai dizer que o desejo é transcendental histórico. Vamos ver isso um pouco também. Bom, então o plano de fundo que eu queria trazer, também que está no meu resumo lá, né, sobre a questão do pensamento de Foucault, é historicizar essa razão e o que isso significa, né? E aí eu trouxe alguns exemplos, e eu vou pedir desculpa para vocês porque eu vou ler, espero que não fique muito chateante. Mas alguns exemplos justamente desse descentramento que a gente tem quando a gente recorre a alguns arquivos históricos. Descentramento do nosso próprio modo de pensar. Então eu vou ler o prefácio das Palavras das Coisas aqui. Foucault escreve: esse livro nasceu de um texto de Borges, Jorge Luiz Borges, né? Do riso, que com sua leitura perturba todas as familiaridades do pensamento, do nosso pensamento, né? Daquele que tem nossa idade e a nossa geografia, abalando todas as superfícies ordenadas e todos os planos que tornam sensata para nós a profusão dos seres, fazendo vacilar e inquietando por muito tempo nossa prática milenar do mesmo e do outro. Esse texto cita uma certa enciclopédia chinesa, onde está escrito que os animais se dividem em A. Pertencentes ao imperador. B. Embalsamados. C. Domesticados. D. Leitões. E. Sereias. F. Fabulosos. G. Cães em liberdade. H. Incluídos na presente classificação. I. O que se agitam como loucos. J. Inumeráveis. K. Desenhados com um pincel muito fino de pelo de camelo. L. Etc. M. Os que acabam de quebrar a bilha. A bilha é o móvel, né? N. Que de longe parecem moscas. Continua Foucault. No deslumbramento dessa taxonomia, o que de súbito atingimos, o que, graças ao apólogo, nos é indicado como um encanto, graças ao apólogo, nos é indicado como um encanto exótico de um outro pensamento. É o limite do nosso. A impossibilidade patente de pensar isso. Esse outro exemplo que eu vou trazer, eu vou ter que sair da nossa apresentação. Que é um caso, e aí é um caso clínico, né, de tratamento do senhor Dupré. Ele está no poder psiquiátrico. E eu vou tentar trazer aqui 3 táticas que o Foucault está dizendo que fazem o psiquiatra ser um intensificador do real dentro dessas clínicas psiquiátricas. O princípio da vontade alheia, da reutilização da linguagem e de arranjo ou organização das necessidades. Então, a gente vai lá para o meu PDF virado. Vamos lá. Aqui. Então, ele falou que vai dar um exemplo, né? O exemplo é a terapia de um certo senhor Dupré, relatado no último capítulo do Tratamento Moral da Loucura, em 1840. Eis os sintomas do senhor Dupré, eis os sintomas que o senhor Dupré apresentava. Eu não vou ficar testando meu francês, então vou falar o senhor. Enfim, ele é um homem gordo e baixo, corpulento. Ele passeia sozinho, nunca dirige a palavra a ninguém. Seu olhar é incerto, sua figura abestalhada. Solta o tempo todo gases por cima e por baixo, e faz ouvir com muita frequência um leve rosnado desagradabilíssimo, com o fim de se livrar das emanações que lhe são introduzidas no corpo, com a ajuda da necromancia. Ele é insensível às amabilidades que lhe fazem e até procura evitá-las. Se insistem nelas, fica de mau humor, mas sem nunca ficar violento, e diz ao vigilante, se está por perto: mande embora estas loucas que vêm me atormentar. Nunca olha as pessoas de frente, e se por um instante tiram-no da incerteza, do devaneio que lhes são costumeiros,
logo volta a cair neles. Há na Terra 3 famílias dos príncipes tártaros, da Nigrícia e do Congo. Uma estirpe particular, a mais ilustre das famílias dos príncipes tártaros, é a dos Alciones, cujo chefe é ele, conhecido por Dupré. Na realidade, nascido em Córcega, descendente de Porroé, eu acho que é, né? Ele é, ao mesmo tempo, Napoleão, Delavigne, Picard, Audriot, Toche, Bernardin e Saint-Pierre. O sinal distintivo de sua qualidade é o de poder constantemente gozar dos prazeres do amor. Abaixo dele estão os seres degenerados da sua estirpe, menos favorecidos do que ele e chamados, de acordo com as disposições amorosas de cada um, 3/4, 1/4 ou 1/5 de Alciones. Após os excessos que cometeu, caiu num estado de enfermidade crônica, para cujo tratamento seu conselheiro enviou ao seu castelo de Saint-Malo. É assim que ele chama Charenton. Não. Em Ibset, né, que é a arquivia psiquiátrica, em que se encontra, não é a que está situada perto de Paris, é a cidade que lhe é mostrada. Enfim, vou pular aqui, que aqui a gente está fazendo... Enfim, esse é o diagnóstico do Dupré, né? E aí o Foucault vai dizer, justamente tentar trazer esses dispositivos que vão colocar o psiquiatra como um intensificador de real. Só que o que é interessante prestar atenção? Esses dispositivos não estão só nos asilos. E aí a gente pode lembrar a frase clássica do Foucault, né? Os hospitais são como as escolas como as prisões. Então, esses dispositivos, a gente tem que prestar atenção que eles, de certa forma, essas instituições são formas de testes, de socialização e de formação de certas condutas, mas esses dispositivos servem para uma racionalidade que na modernidade já é global. Então, eles saem de um lugar e podem ser experimentados em qualquer outro. A primeira manobra consiste em desequilibrar o poder, isto é, fazê-lo passar logo de saída ou, em todo caso, o mais rápido possível para só um lado, o do médico. E isso, o médico, né, logo esse, se apressa em fazer. Seu primeiro contato consiste em desequilibrar esse poder, então. Aí ele escreve. Isso é o próprio psiquiatra escrevendo como está se dando o tratamento, né? Na primeira vez que eu abordo o Sr. Dupré para tratá-lo, encontro numa sala repleta de alienados considerados incuráveis. Ele está sentado, esperando sua refeição, com um ar estúpido, indiferente a tudo que aconteceu à sua volta. Em nada incomodado com a sujeira de seus vizinhos, nem com a dele, não parecendo ter mais instinto senão para comer. Como conseguir tirá-lo de seu torpor, dar-lhe sensações justas, torná-lo um pouco atento? As palavras benevolentes não adiantam. Seria mais apropriada a severidade? Finge-o estar aborrecido com seus discursos e com sua conduta. Acuso-o de preguiça, de vaidade e de mentira, e exijo que ele se mantenha diante de mim, de pé, com a cabeça descoberta. E aí o Foucault vai escrever, né, que esse primeiro contato, totalmente significativo, é o que poderíamos chamar de ritual geral do asilo. Ok. Então, o procedimento aqui desse primeiro dispositivo que o Foucault vai colocar é o princípio da vontade alheia, que é o princípio que podemos chamar de princípio de Foucault, né, que consiste em substituir por uma vontade alheia a vontade do doente. O doente deve sentir-se imediatamente posto diante de algo em que vai se concentrar, se resumir toda a realidade com que ele terá de lidar no asilo. Toda a realidade está concentrada numa vontade alheia, que é a vontade onipotente do médico. Não quero dizer com isso que qualquer outra realidade é suprimida em benefício da exclusiva vontade do médico, mas que o elemento portador de toda a realidade que vai ser imposta ao doente e que terá por tarefa agir sobre a doença, o suporte dessa realidade deve ser a vontade do médico, como vontade alheia do doente e como vontade estatutariamente superior, inacessível, por conseguinte, a qualquer relação de troca, de reciprocidade e de igualdade. Então, vou passar mais um pouco aqui. Mas essa ideia de que tem que ter um desequilíbrio no poder, né? Que esse poder tem que ser imposto.
Aí o Foucault coloca isso, tá? Deixa eu ver se eu acho esse parágrafo aqui. Ele vai dizer assim, é justamente essa relação em que o médico está no alto e o doente está embaixo, né? Isso é imposto, é, a gente vai ver também com o dispositivo das necessidades, né? Vou voltar lá. Aí tem um outro delírio do Pre que precisa ser tratado, que ele acredita em sua onipotência sexual, em que todos que rodeiam ele são mulheres. Então o médico vai se dirigir a Dupré e lhe perguntar se efetivamente todas as pessoas que o rodeiam são mulheres. Sim, dirá ele. Eu também? Pergunta o psiquiatra. Claro, o senhor também. Nesse momento, o Loré agarra o Dupré e, sacudindo-o vivamente, pergunta-lhe se aquele é um braço de mulher. Dupré não fica muito convencido, do modo que, para convencê-lo mais ainda, o médico manda pôr em seus alimentos da noite alguns grãos de calomelano, de modo que o pobre Dupré tenha violentas cólicas durante a noite, o que permite que Loré, né, diga na manhã seguinte a Dupré: ele, o único homem que há no hospício, é tão medroso que a cena de ontem lhe soltou as tripas. Foi assim que ele marcou sua supremacia viril e física, por esse sinal artificial de medo que causou em Dupré. Então, a gente já está vendo, né, esses dispositivos de causar medo, por exemplo. Essa ali ainda está na primeira manobra, gente, da vontade, né? Da imposição da vontade. E como a imposição dessa vontade é completamente artificializada pela realidade, né? Como o caso de causar essas cólicas, né? A segunda é o que Foucault chama de reutilização da linguagem. Então, o Dupré não reconhecia as pessoas como estas eram e acreditava que seu médico era uma cozinheira e se prestava a si mesmo toda uma série de identidades sucessivas e simultâneas. Porque ele era, ao mesmo tempo, de Touché, Napoleão, Delavigne, Picard. Ele era todas essas figuras extremamente históricas, né, e onipotentes, né? Então, vai ser necessário, dentro da clínica do asilo, né, que existe esse segundo dispositivo, que é a reutilização da linguagem. Então, o psiquiatra vai colocar a necessidade de reaprender os nomes e de saber atribuir cada nome a cada coisa. A força de lhe ser pressionado, ele se torna atento e obedece. E lhe fazem repetir os nomes até ele sabê-los. Ele tem que aprender o nome do psiquiatra, do médico, dos alunos, dos vigilantes, dos enfermeiros, tem que chamar todos pelo nome. Então, esse movimento de reutilização da linguagem, eu acho que é uma coisa que a própria instituição acadêmica faz, né? A gente precisa criar um circuito de codificação de um tipo de gênero de texto. São formas, né, do poder se apresentar também. O último é um exemplo que eu quis pegar esse texto, na verdade, enquanto eu ouvi a fala do... Como é o nome de ontem? Do Natan, obrigada. Porque tem esse caso de que o Dupré não acredita no dinheiro, né? E é muito interessante como o exemplo que o Foucault vai dar por esse segundo dispositivo, essa terceira tática, dispositivo, né? Que é arranjo ou organização das necessidades. Então, o poder psiquiátrico assegura o avanço da realidade, a ascendência da realidade sobre a loucura, sobre o arranjo das necessidades e até pela emergência de novas necessidades, pela criação, a manutenção, a recondução de certo número de necessidades. Então, Dupré não queria trabalhar porque ele não acreditava no valor do dinheiro. Ele fala: o dinheiro não tem nenhum valor, só existe agora a moeda falsa. Pois só quem tem o dinheiro de cunhar a moeda é ele mesmo. Napoleão. Por conseguinte, a moeda que vão lhe dar é a moeda falsa. Não adianta trabalhar. Ficou sendo irônico. Ora, o problema é precisamente fazer com que Dupré compreenda a necessidade desse dinheiro. Um dia, obrigam-no a trabalhar. Ele praticamente não trabalha. No fim do dia, propõe-lhe receber um salário correspondente à sua jornada de trabalho. Ele não aceita, alegando que o dinheiro não tem nenhum valor. Agarram-no, enfiam-lhe à força o dinheiro no bolso. Mas para puni-lo por ter resistido,
trancafiam a noite toda e todo o dia seguinte sem beber nem comer. Mandam-lhe, entanto, um enfermeiro, que foi devidamente instruído e que lhe diz: Ah, senhor Dupré, que pena que tenho do senhor por não comer. Se eu não tivesse medo da autoridade do senhor Locke, né? Não sei se é assim que pronuncia, gente, e das suas punições, eu traria comida para o senhor. Eu estou disposto a assumir esse risco, desde que o senhor me dê uma pequena retribuição. De modo que, para comer, Dupré foi obrigado a tirar do bolso 3 dos 8 né, centavos, sei lá, que lhe tinham dado. Sem dúvida, já começa a surgir para ele o significado, ou em todo caso, a utilidade do dinheiro, a partir dessa necessidade artificialmente criada. E aí tem esse último parágrafo aqui, que o Foucault vai dizer que a necessidade do trabalho ser colocado no asilo é algo que acontece, né? Existe essa necessidade, e ele é um trabalho pago. E aí eu lembrei da contradição, né, que o Nathan trouxe ontem, né? Do capitalismo que está cortando o galho, no sentido de que não existe mais esse trabalho vivo, e isso seria cortar o próprio galho do capitalismo, né? Porque os trabalhadores não vão ser mais pagos, não vão mais ter como comprar, né? Então tem essa contradição. E aí eu lembrei dessa parte aqui, né? Que o Foucault vai dizer que o trabalho asilar ele não é um trabalho gratuito, ele é um trabalho pago. E esse pagamento não é uma graça suplementar, ele é o cerne desse funcionamento do trabalho. Porque a retribuição deve ser suficiente para satisfazer certo número de necessidades que são criadas pela carência asilar fundamental. A insuficiência de comida, a ausência de toda gratificação, comprar fumo, uma sobremesa, etc. É preciso que se tenha vontade. É preciso que se tenha necessidade. É preciso estar nesse estado de carência para que o sistema de retribuição imposto com o trabalho possa funcionar. Então, isso é como se o Foucault já dissesse que esse dispositivo já é anterior, né? Também a fala de hoje do Felipe trouxe essa ideia de que a fome é uma pulsão meio que natural. Eu acho que o Foucault está justamente querendo questionar a naturalidade dessas necessidades, né? Trazendo esse contexto de como essas necessidades estão sendo colocadas. E o último que eu queria falar é sobre o debate sobre o sexo dos anjos nas Confissões da Carne, né? Justamente para trazer essa ideia de como são discursos que são forjados, né? Mas que fundamentam a nossa experiência da realidade, o dinheiro, né? A questão do sexo dos anjos ela vai para muitos lugares, assim. Então, eu vou trazer aqui rapidamente. Então, a gente está no debate aqui. As Confissões da Carne é um livro que vai tratar do os primeiros séculos depois de Cristo até o século Santo Agostinho 4, mais ou menos 5, 4. E aí, dentro desse livro, a gente vai ver várias interpretações sobre as passagens da Bíblia, né, que são os teólogos e cristãos, filósofos cristãos, tentando interpretar e dar um sentido para essas passagens, né? Que é o tipo de leitura que a gente tem na Idade Média, né? A gente, muito diferente da nossa leitura, porque a leitura é de uma verdade que já está dada nas escrituras, né? Então, tem esse papel de referência dos trabalhos teóricos, eles são justamente a interpretação de uma verdade que já está. Vai ser esse no verde. Vai ser esse aqui. Tem essa questão do 2 também, que é muito interessante. Porque é isso, é meio que trazer essa questão de como as problemáticas, as nossas questões, a nossa possibilidade de fazer questões, elas são muito históricas, né? Então, vai já enquanto procura aqui. Não, bem mais antes. Esse aqui. Então, tá nesse debate, né? Se foi Deus que optou por fazer 2 sexos, o homem e a mulher ou não, né? E a galera tá interpretando isso a partir de Gênesis, né? Ele ficou vai dizer que a diferenciação do sexo seja obra de Deus é o que não negam muito dos movimentos de inspiração dualista. É o que reconhecem, em troca, os autores reconhecidos pela Igreja.
Loucura, de Santo Agostinho, pretender-se cristão e ser tão cego à escritura a ponto de pretender que a diferença dos sexos é obra do diabo e não de Deus. E aí, por exemplo, Jerônimo ele vai dizer que tem essas duas questões que estão em jogo. A ideia de crescer e multiplicar-vos e a ideia de que o homem é a imagem de Deus, né? E aí o Jerônimo vai dizer que entre a semelhança a Deus e a dualidade dos sexos, maior distância ainda, porque o número 2, na medida que rompe a unidade, não é bom. Ponto final. Além disso, o único dia no fim do qual Deus não disse que sua obra era boa é precisamente o segundo. Com isso, o relato de Gênesis destaca a significação desfavorável ao número 2. Acho que o Foucault tem isso também. Gosta do 2. Porque na concepção dele geralmente é 3, né? Poder saber surgiu. E aí tem a questão da mulher, né? Por que, enfim, já tinha Adão, né? Por que criar mulher? E aí parte desse debate vai dizer que, na verdade, a gente está num capítulo que é ser virgem. O Foucault vai dar atenção sobre como a ideia de não ser pecador não tem a ver com o ato de não ter a relação sexual, mas tem a ver com não desejar, ou seja, uma questão da própria vontade inconsciente, da ideia da consciência, que é diferente de, por exemplo, a ideia da virgindade antes do cristianismo. Bastava você não fazer o ato, não cometer o ato, né? Então a gente tem essa ideia da virgindade da própria alma, né? E aí tem essa questão da Eva, né? Então, o papel da Eva, alguns autores como Gregório de Nissa vão dizer que não era para ser companheira do Adão, era para ser, não era para ser esposa do Adão, era para ser companheira. E essa ajuda, que dizem que a mulher ela veio para ajudar, né? Adão, deve ser compreendida como participação na contemplação do rosto de Deus, que era, antes da queda, o único desejo de Adão, que era contemplar Deus. Só que o que a mulher faz, né? A mulher, ela agora é um obstáculo a essa contemplação de Deus, pela inversão do papel do que o Adão era antes da queda. Então, todos esses discursos históricos, né, que eu trouxe aqui, o caso das confissões, o sexo dos anjos é essa ideia que eu não achei aqui, mas de que a questão é se existia sexo no paraíso, né? O Santo Agostinho vai terminar dizendo que sim existia, só que os anjos se multiplicavam por miríades, né? Então, os anjos, por exemplo, se multiplicavam por miríades, não existia o ato libidinoso, esse termo vai ser um termo muito importante para a gente pensar aqui no sujeito de desejo. E Adão e Eva também tinham relação sexual, só que eles tinham um diferencial. Eles não tinham libido no ato de relação sexual. Isso significa, para Santo Agostinho, que eles tinham total controle do seu próprio corpo, do seu próprio desejo. Então, é esse o problema que a gente começa a ver aparecer na moral cristã. O problema de uma parte nossa que a gente não controla. Essa parte nossa que a gente não controla está lá na vontade do médico, né? Alguém tem que se impor, alguém tem que dar isso dispositivo moderno, beleza. Mas a gente vai voltar para a importância desse sujeito de desejo, para a importância dessa problematização moral um pouco antes. Então, esses seriam alguns desses que eu queria trazer justamente, porque lá no meu resumo eu estou querendo, eu coloco lá que eu vou apresentar como o Foucault faz uma história da verdade, né? Na medida que ele faz uma história da verdade, com as histórias, ele desmistifica essa ideia de que a razão é uniforme, né? Que ela é universal, que ela é temporal. Então, dentro desses escritos, esse é o objetivo das histórias Foucault, né? Ok, vamos entrar no sujeito de desejo agora. Em 76, o Foucault vai realizar um diagnóstico sobre a atuação de um dispositivo de sexualidade. E a publicação desse livro em 76 tem um objetivo muito claro de se opor a algumas teses que estão perto ali de maio de 68, que repercutem também na nossa contemporaneidade, principalmente teses freudo-marxistas, mas também psicanalíticas, que vão pensar o desejo segundo uma dimensão de repressão. No caso da teoria freudo-marxista, que a gente vai encontrar, por exemplo, em Adorno, em Reich, Marcuse, na Escola de Frankfurt, né?
vai ser um certo olhar para as teses de Freud. Freud vai dizer lá, por exemplo, em Totem e Tabu, de que o processo de civilização do ser humano, ele vem a partir de uma certa repressão dos instintos. A gente não pode sair fazendo tudo que a gente quer, né? Social meio que barra. Só que isso vai ser uma leitura antropológica de repressão que os marxistas vão dizer, né? A galera de inspiração marxista vai dizer que esse tipo de repressão de instinto, na verdade, ele tem uma data, ele tem um período muito localizado, que é o período das revoluções industriais com a ascensão da burguesia, da moral burguesa. Então, eles vão dizer que se a sexualidade é reprimida, é por conta do próprio processo de trabalho, de reprodução do trabalho no capital, né? Já as teses psicanalíticas vão fazer uma outra dinâmica, vão dar um outro tom para essa dinâmica de repressão do desejo. Se para os Freud marxistas essa repressão é exterior, né, vem de sócios, dialeticamente a gente consegue ver que ela vem de fora do sujeito, daí ela vai para dentro, mais ou menos assim, né? Também não me comprometer exatamente com a dialética, mas que essa repressão viria de fora, de um sistema de fora, para a psicanálise, a lei do desejo é a falta, né? É uma certa, não uma falta, mas é uma certa repressão que a gente vai ter. E assim, na minha interpretação, isso vai surgir, por exemplo, com a ideia da lei do pai também, e com a questão da lei do incesto, né? A lei do incesto basicamente é isso, a ideia de um pai primordial, que os filhos matam, se estabelece uma culpa, mas é essa culpa, essa falta, essa negatividade que faz com que esses filhos se reorganizem. E a gente vai ver essas teses, por exemplo, no Levi-Strauss, quando vai falar os princípios do parentesco, vão estar fazendo essa leitura das sociedades primitivas, né? E vão estar tentando estabelecer como é que essas trocas acontecem, né? Entre os filhos. E aí a troca, nesse caso, são as mulheres, né? Que é a reorganização social fazendo funcionar a lei do incesto de que os homens têm que começar a se auto-organizar porque eles não podem cometer o incesto, não podem ficar com suas filhas, não podem ficar com suas irmãs. Então, essa é a leitura dos princípios do parentesco, lá que o Levi-Strauss vai colocar, como uma lei explicativa. Ele vai dizer toda a mecânica de matrimônio em qualquer sociedade funciona diante desse tipo de troca, né? Então, a gente vai ter esses tipos de pensamento muito arraigados na antropologia, até hoje, talvez, né, que o Foucault vai rebatendo nas Confissões da Carne. Mas voltando aqui, vão ter pelo menos essas duas teses que vão entender o desejo como reprimido, que o Foucault vai negar. E ele vai negar justamente dizendo, bom, o que existe é a produção de sexualidade. O que significa, ok, ele vai dizer, não é que não exista repressão, mas é que para existir repressão da sexualidade, a sexualidade precisou surgir. E a sexualidade surge principalmente como um discurso científico, né? 8 anos depois de for fazer essa crítica, ele vai publicar os outros volumes, só que agora a gente não vai ter mais a definição de dispositivo de sexualidade. Essa noção de dispositivo, ela está muito ligada com a fase do poder, né? No que a gente poderia entender como uma fase ética, a sexualidade vai surgir como uma experiência, não mais como um dispositivo. E dentro dessa experiência, Foucault vai dizer que toda experiência é composta por 3 campos: forma de subjetividade, tipo de normatividade, que seria mais ou menos o campo do poder, e esqueci a outra, modos de saber, alguma coisa assim, que seria a questão da verdade, de saber, né? E dentro da forma de subjetividade, a tese dele é que a gente compartilha a mesma forma de subjetividade da experiência cristã. Só que a experiência cristã é a experiência da carne, né? Essa forma de subjetividade é o sujeito de desejo. Indo mais direto ao ponto, quando Foucault termina a vontade de saber, logo depois ele publica O Nascimento da Biopolítica e Segurança, Território e População. Então ele pula de um tema de pensar sexualidade para um tema para pensar a genealogia do Estado moderno. Essas duas coisas se cruzam no sujeito de desejo. Por quê? Porque a tecnologia que são práticas, né? As práticas que fizeram emergir o sujeito de desejo na experiência cristã,
é o que ele vai chamar de tecnologia pastoral. É dessa tecnologia pastoral que os dispositivos modernos vão colonizar, só que com um plano de fundo agora, que não é uma economia da salvação, mas que é a administração da vida da espécie humana. Então a gente vai ter um bloco epistêmico diferente na modernidade. E existe algo de muito fundamental no poder pastoral e nos dispositivos modernos, que é justamente o sujeito de desejo. Então a gente vai ter essa compilação, né? O Foucault vai tanto, na medida que ele vai para uma genealogia do Estado moderno, ele também retrocede para pensar o sujeito de desejo, né? Isso na década de 80, ali, isso vai se configurando. Vamos lá. Aí tem essa ideia, né, de fazer uma arqueologia da psicanálise. A arqueologia, junto com a genealogia, é um outro método do Foucault. E a arqueologia é justamente localizar, dentro do discurso moderno, a problematização da sexualidade como central. Né? Então, quando ele vai fazer a história do dispositivo, aqui no primeiro volume, ele vai dizer que equivale à arqueologia da psicanálise. E tem essa necessidade do Foucault de desfazer a concepção de lei que está funcionando para pensar o desejo da psicanálise, mas também fora, né? Fora da psicanálise. Explicitando que essa ideia de desejo como falta ou como reprimido é uma concepção histórica que se impõe com regimes e práticas de verdade dentro desse cenário da pastoral cristã e não como uma verdade antropológica do homem. Isso importa para Foucault, né? É deslegitimar esse núcleo forte da ideia que existe uma lei da onde permite pensar o ser do homem, certo? O homem é justamente essa figura que lá nas Palavras das Coisas ele vai dizer que está condenado a desaparecer como uma pegada na areia da praia. Né? E essa problemática do desejo como falta, vai ter um artigo, uma entrevista do Deleuze, né? Que ele vai dizer que o Foucault não aceitava a noção de desejo, Foucault não queria colocar o desejo como um operador conceitual próprio, porque toda vez que ele pensava em desejo, ele pensava em falta, e ele recusava completamente o desejo como falta. E aí o que a gente percebe, que a gente consegue chegar na história da sexualidade 4, é justamente explicar as práticas que colocaram essa falta girar dentro dos esquemas sociais. E o que é essa falta, né? Essa falta, ela vai estar, tal como a gente pensaria o desejo como falta na modernidade, ela está, para Foucault, pela primeira vez aparecendo na antropologia de Santo Agostinho. Pela noção de libido. Então, bom, vamos lá, vou dar uma. Agora eu vou ter que fazer uma grande liga aqui para a gente ir para o próximo slide. Qual é o diferencial da experiência da carne com a experiência antiga? A gente vai ter pelo menos 3 experiências sendo tratadas, experiências diferentes sendo tratadas na história da sexualidade. Primeira experiência antiga da afrodisia, dos afrodisia. Segunda, a experiência da carne. Terceira, a experiência da sexualidade. É isso que a gente vai encontrar na história da sexualidade. A experiência dos afrodisia, existem 2 princípios muito importantes que vão ser quebrados. Primeiro, é o princípio de que as relações sexuais estão sendo problematizadas segundo atos de prazer. Só que esses atos de prazer, eles estão funcionando numa dinâmica que existe, primeiro, um contínuo sociossexual, ou seja, e o princípio da atividade. Ou seja, a gente sabe que existiam relações, entre aspas, homossexuais, né, na Grécia Antiga. Então, a posição ativa do sujeito tinha a ver, na relação sexual, tinha a ver com o status social dele. São esses princípios que regiam a problemática da moral sexual na atividade para Foucault. A atividade, então, qual é o sujeito ativo na relação sexual, qual é o passivo, e se esse sujeito ativo está em conformidade com o seu status social. Né? Então, é isso que funcionava como uma problemática moral, e a problemática moral estava justamente nesses atos, né? Nesses atos de prazer. O que acontece com a experiência da carne é que de uma problematização sobre o ato sexual, a gente vai para uma problematização sobre a vontade do sujeito. E isso muda completamente o quadro de pensar as relações sexuais.
Eu vou passar mais um pouco, né? Isso tem a ver com um tipo de tecnologia muito específica da pastoral cristã, que é o exame de si mesmo e a confissão desse exame. No primeiro momento, como parte de se tornar cristão, vai dar duas formas disso acontecer, né? Primeiro seria por um ato do batismo, o cristão se batizava, ele já tinha acesso a essa vida nova, né? Ao longo da extensão do cristianismo, esse processo de se tornar cristão vai ficando um pouco mais rigoroso, no sentido de que é exigido mais penitências do que simplesmente o ato do batismo. Entre essas penitências está a confissão e o exame de si mesmo. Essencialmente, essa ética, né, que o Foucault vai chamar de uma moral ascética, vai estar sendo desenvolvida com a galera que está indo se tornar monge, isolado, né? Só que com o processo do cristianismo se difundindo socialmente, se tornando uma religião do império, essa moral ascética passa a ser também uma forma de controle urbano. Então a gente vai ter essas duas diferenças muito importantes, né? Entre um se tornar cristão e uma coisa, se tornar cristão a partir do batismo, e esse outro movimento de exame e confissão é uma ideia de que você sempre tem que repetir esse ato. Essa ideia de repetir o ato é muito importante, né? Principalmente se a gente ler as Confissões da Carne como um plano de fundo da crítica à psicanálise, né? Que é essa ideia de que não tem fim da análise, né? Porque você sempre vai estar tendo que repetir e confessar e confessar dentro de um registro de verdade o que você pensa e o que você sente. Isso é muito importante, que é justamente essa ideia de que o sujeito está no centro agora das penitências e está no centro de uma problemática sobre o desejo. Eu vou passar primeiro por isso aqui, que é. Vamos ver onde eu acho isso daqui, que é do Tertuliano. Aqui, a gente vai pegar qual a importância de Santo Agostinho, né? Então, a gente vai ter a ideia, os tratados do Tertuliano e do Cassiano, que vai estar estudando, e vai estar mostrando mais ou menos como se organizam essas práticas de confissão dentro dos monastérios, né? Trata-se de uma abertura de um domínio que é o do pensamento, com o seu curso irregular e espontâneo, com suas imagens, suas lembranças, suas percepções, com os movimentos e as impressões que se comunicam do corpo à alma e da alma ao corpo. Essa subjetivação é indissociável de um processo de conhecimento que faz da obrigação de procurar e de dizer a verdade de si mesmo uma condição indispensável e permanente desta ética. Se há subjetivação, ela implica uma objetivação indefinida de si por si. Ademais, essa subjetivação em forma de busca da verdade de si se efetua mediante relações complexas com os outros, e de muitas maneiras, porque se trata de detectar em si a potência do outro, do inimigo. Então, é por isso que a confissão se faz necessária, né? Para saber estabelecer se o pensamento desse cristão está sendo, de alguma forma, sendo provocado por um inimigo, né? Isso a gente está todo na ideia do plano da economia da salvação, né? E de muitas maneiras, então, porque se trata desse exame de si, trata-se de detectar se a potência do outro, o inimigo, que ali se esconde sobre as aparências de si mesmo, está ali, né? Porque se trata de travar contra este outro um combate incessante, do qual não se poderia ser vencedor sem o socorro do Todo-Poderoso, que é mais potente do que ele. Então, o problema da vontade aparecendo de novo, né? Para mim, pelo menos, toda essa ideia. Porque, enfim, a confissão dos outros, a submissão aos seus conselhos, a obediência permanente aos diretores são indispensáveis nesse combate. Então, a gente começa a surgir nesses tratados cristãos, a gente vai começar a surgir um cenário muito diferente dos tratados históricos do Heleno sobre um exercício sobre si, né? Um exercício filosófico sobre si, né? E aí o Tertuliano vai trazer justamente essa ideia do pensamento que precisa ser controlado, né? Enfim, dentro dessa ideia de que é necessário um exame de si, que precisa ser confessado ao outro, para que o outro ajude a perceber se existe um mal ou não, né, atuando ali,
a gente ainda tem um cenário em que esse mal é exterior, que esse inimigo é exterior. Com Santo Agostinho, a partir da noção de libido, isso não é mais uma possibilidade de um outro exterior, isso está propriamente dentro da estrutura do sujeito enquanto decaído. Isso vai ser muito importante para o sujeito de desejo. Vamos passar os slides aqui. Porque com o Agostinho, se antes a problemática eram os atos de prazer, com o Agostinho, o sujeito se toma como objeto de sua própria vontade. Então a gente vai ter essa inversão, que vai ser muito importante para a carne, para a experiência da carne e para o surgimento do sujeito de desejo, que também é um processo de individuação, né? Que é colocar no sujeito um mal inerente e que esse mal inerente, enquanto libido em Santo Agostinho, é algo incontrolável. Então você cria um tipo de relação com o outro que é de controle, que é a necessidade de um controle regulador, né? De algo que já está na vontade humana. E é muito interessante que a gente tem essa ideia sempre em oposição aos animais, né? Porque o Agostinho vai falar que os animais, quando eles fazem relação sexual, eles não têm libido como os humanos têm, porque quando eles querem fazer relação sexual, eles não se revoltam, a vontade deles não se revolta contra si mesmo, né? E os humanos, quando estão nos seus processos de socialização, a gente tem esse desejo titubeante. Então é isso que está em jogo no sujeito de desejo. Um certo tipo de controle, que eu tento destacar aqui, é um tipo de controle de congelamento de um devir. Porque quando a gente produz uma verdade sobre o que está acontecendo no nosso interior, a gente começa a fazer esse exame dos pensamentos, dos desejos, do passado, do que aconteceu, de como você falou com uma pessoa, do que você sentiu naquele momento. Quando você coloca aí dentro de um exame de si, a fim de dizer uma verdade, é uma tentativa de congelar um devir. E é meio que esse processo que está fazendo com que os indivíduos se individualizem, porque o problema, no fim das contas, acaba sendo a própria vontade, e não mais uma relação, como a gente vai ter com os atos de prazer com os gregos, uma relação mínima com o social, com o outro, né? Então, as tecnologias pastorais, elas vão justamente trazer essa ideia de uma individuação. Eu vou trazer um exemplo aqui, muito breve, que é o trabalho do Muniz, ele faz um trabalho sobre Platão. O nome do livro é A Potência da Aparência, um estudo sobre o prazer e a sensação nos diálogos de Platão. E eu não vou ler tudo, porque é muita coisa, mas ele vai colocar em torno dessa noção de aesthesis, que no grego significaria sensação, percepção, ele vai mostrar como nesse tipo de pensamento antigo a gente não tem ainda uma diferença entre sujeito e objeto, né? A gente não tem uma diferença entre o objeto observado e o sujeito que observa. Eu acho que é isso que está em jogo com o sujeito de desejo. Porque a gente vai começar a objetivar todos os tipos de sensações que a gente tem e começar a trazer isso, que vai cair numa epistemologia moderna, como a ideia de percepção. Uma percepção do sujeito, sabe? É isso que parece que está em jogo. Então, o Muniz vai escrever aqui que esse sentido de aesthesis, que a gente traduziria como percepção-sensação, ele vai dizer, né? Os gregos homéricos, nesse sentido, não podiam ver ainda, nesse sentido que a gente tem de percepção. Porque essa palavra não se limita a designar uma experiência sensível. Ela implica também dizer que as plantas têm aesthesis, têm percepção, e aí ele fala que essa fonte aí é o Titeto, de Platão. Mas essa noção de percepção ali também na Grécia Antiga tem a ver com sentimentos, sensações corporais, percepções externas, órgãos do sentido. Mas também tem um exemplo que vai dizer que tem uns cães de caça que atrapalham a pegada dos animais, né? E aí o termo que vai ser usado é que os cães de caça apagaram a esteses. Então a esteses também tem essa ideia da própria materialidade, de um sinal, né, que aparece no chão. Enfim, pode ser confundido com a materialidade mesma das sensações, de conjugar indiscriminadamente os polos da experiência sensível e de não se restringir à espécie humana, caracterizando também o comportamento animal, vegetal, percepção tanto no estado de vigília quanto de sono. Então a gente também já não tem mais tanto esse debate muito moderno de consciente e inconsciente aparecendo aqui. A estésis, no caso, não tem tão delimitado quanto a modernidade vai fazer, né? A estésis agrega muitas vezes um componente intelectual que faz com que se possa descrever uma experiência cognitiva completa. Então é isso, né? Essa flutuação de sentido para o Muniz deve ser levada em conta quando a gente quer ultrapassar as barreiras que bloqueiam a compreensão direta do sentido,
do valor e da natureza e do modo de funcionamento da percepção sensível na reflexão grega, especialmente Platão, vai dizer, né? Essa percepção sensível, a partir do momento que o sujeito entra no centro da problemática, a partir de técnicas, né, as técnicas da confissão e do exame, a partir do momento que o sujeito e a própria vontade do sujeito entram no centro dessa problematização, essa percepção sensível vai começar a objetivar tudo que o ser humano sente, né? Então, a nossa capacidade de sentir, como a gente sente, toda a dinâmica do olhar, da luz, da sombra, né? Tudo isso vai começar a ser objetivado, vai começar a ser especificado. E toda coisa que é especificada, também existe um tipo de relação de poder nisso, né? Quando você dá nome às coisas, existe um tipo de poder, uma relação de poder nisso. É nesse sentido que o sujeito e o desejo vão estar no centro das tecnologias modernas e também cristãs. Porque é todo esse cenário, cenário complexo sensível do ser humano que está virando um produto, né, de investigação. Esse seria justamente esse comentário de que quando a gente objetiva a si mesmo nesses processos de confissão e exame de si, quando a gente objetiva a si mesmo, a gente se torna objeto e sujeito ao mesmo tempo, né? E isso é muito fundamental para as ciências humanas, né? Que é entrar nesse tipo de relação, nesse tipo de relação, justamente nessa confusão, que é ser objeto e sujeito ao mesmo tempo. E Foucault vai dizer, né, que essa prática, a minha ênfase, na verdade, é tentar dizer que é a partir do sujeito de desejo que a gente consegue ver mais claramente o que a gente entende hoje sobre uma separação de sujeito e objeto, né? Como se esse modo de conhecimento sujeito-objeto ele estivesse muito implicado com a centralidade do sujeito nessas tecnologias pastorais, né? Bom, por fim, eu gostaria de explicar esse termo sensível, né? Porque o termo sensível não é um conceito do Foucault, é uma tentativa minha de dar conta, de ligar esse diagnóstico do presente, né? Importa fazer a história da sexualidade 4 para entender em que medida é a sexualidade um dos principais operadores das relações modernas, né? É justamente no sentido que o sujeito e sua própria vontade, enquanto definidor do que ele é, a gente podia pensar, por exemplo, em políticas identitárias, ou não só, né, para mais, esse processo esse processo do poder pastoral é justamente para justificar em que medida a sexualidade consegue emergir como uma problemática moderna central, né? E aí, o uso da genealogia é justamente compreender como é um processo de mostrar que nem sempre o sujeito esteve no centro das formas de significação das coisas no mundo, né? Mas a partir do momento que ele está no centro, isso também se torna algo muito importante para o poder funcionar na modernidade. E aí essa é uma última citação aqui do Nietzsche, que eu desconfio, né? Essa noção de experiência que o Foucault coloca é bem emblemática, né? Mas eu desconfio, né, que ela venha do Nietzsche, justamente por essa frase aqui, né? Conhecimento consistirá em empreender essa longa experiência sobre si mesmo como destruição de si, e da qual não se pode saber até onde ela irá. A vida não deve ser oposta ao conhecimento, como que deve ser salvo em relação ao que deve ser subordinado. A própria vida deve ser uma experiência e um meio de conhecimento. Acho que eu vou finalizar, gente, porque eu quero saber aí se você tem questões. Sim. Mas eu traria, né, por resumo, esses últimos slides, é justamente a partir do momento que a gente mobiliza uma história da verdade, a gente desmobiliza um pensamento tradicional, que é a aparência, a essência, né? Então a gente não vai ter mais essa ideia de que os sentidos não são de sentido é o que o Nietzsche ficou chamando de conhecimento ascético, né? Que desliga o corpo desse processo de conhecimento. E a tentativa que eu tento trazer dessa ideia do governo sensível é também relembrar o que Foucault fala, que onde tem poder, onde tem resistência. E se o dispositivo de sexualidade atua principalmente no corpo,
Isso vai estar na definição lá, né? Na intensificação dos prazeres, no processo de verdade que acontece. Porque o que as ciências humanas fazem quando pegam esses dispositivos de confissão é produzir ciência, né? É produzir saber, acúmulo de saber sobre o que a gente quer, o que a gente não quer, o que a gente gosta ou não gosta. Eu acho que isso fica muito claro hoje com o algoritmo, né? Tipo, a gente, esse conhecimento de si, essa verbalização, essa investigação sobre si mesmo, ela se torna um dos principais produtos hoje em dia. E aí eu queria meio que trazer essa ideia de sensível, mas dentro de uma temática que não é colocar um sensível como a simples aparência, não uma não verdade. Ele é uma não verdade, mas na verdade o que existem são não verdades, né? Queria resgatar esse sentido, e esse sentido do corpo está no centro da história. Então eu vou ler uma última parte. A gente vai ter muitas questões, porque eu preparei muita coisa e não vai dar para pegar, né? Da origem das coisas. Ok, vou ler a última, então. Justamente para entender que onde essa história se atualiza, né? Onde está as confissões, onde esse conteúdo das confissões da carne se atualiza? No nosso próprio corpo. E aí eu cito o Foucault no artigo que é Nietzsche, Genealogia e História. Por que os homens inventaram a vida contemplativa? Porque eles atribuíram a esse gênero de existência um valor supremo. Porque atribuíram verdade absoluta às imaginações que nela se formam. Aí ficou cito Nietzsche. Durante as épocas bárbaras, se o vigor do indivíduo diminui, se ele se sente cansado ou doente, melancólico ou saciado, e por consequência, de uma maneira temporária, sem desejos e sem apetites, ele se torna um homem relativamente melhor, quer dizer, menos perigoso. E suas ideias pessimistas se formulam apenas por palavras e reflexões. Nesse estado de espírito, ele se tornará um pensador ou um anunciador, ou então sua imaginação desenvolverá superstições. O corpo. E tudo que diz respeito ao corpo, à alimentação, o clima, o solo, é o lugar da proveniência, né? Que é esse termo de um tipo de origem das coisas, né? As coisas se originam no corpo. Sobre o corpo se encontra o estigma dos acontecimentos passados, do mesmo modo que dele nascem os desejos, os desfalecimentos e os erros. Nele também se desatam, nele também se desatam, entram em luta, se apagam uns aos outros e continuam seu insuportável conflito. O corpo, superfície de inscrição dos acontecimentos, enquanto a linguagem os marca e as ideias os dissolvem, lugar de dissociação do eu, que supõe a quimera de uma unidade substancial, volume em perpétua pulverização. A genealogia, como análise da proveniência, está, portanto, no ponto de articulação do corpo com a história. Ela deve mostrar o corpo inteiramente marcado de história e a história arruinando o corpo. Então, essa tecnologia pastoral, quando se atualiza enquanto sexualidade, a função dela, né, como quando eu tento trazer com a ideia de governo sensível, é justamente enfraquecer os nossos corpos, né? Essa produção incessante de uma verdade que a gente não acompanha, de uma necessidade de trazer um eu que não existe, que é o que eu estou tentando trazer com a ideia de que em algum momento o sujeito foi colocado no centro da problematização moral. Mas isso é história. E de uma problematização da verdade. E que todos esses dispositivos da sexualidade, que emergem de técnicas pastorais cristãs, no fim das contas, é uma forma de enfraquecer o nosso corpo, né? É uma forma de tirar o nosso vigor, é uma forma de nos mantermos justamente dentro de um pastorado, né? Moderno agora. Então, é isso, pessoal. Eu sei que está todo mundo muito cansado, então eu vou abrir para as questões. Espero que tenha sido proveitoso. E é isso. A gente abre para questões. Eu queria só aproveitar a posição na mesa para colocar uma bem curtinha. Bem lá no início, tu falou o psiquiatra como um intensificador do real, né? E daí me remeteu muito à conversa que a gente estava tendo hoje cedo sobre o negócio do Tosquelles. E eu queria pedir se tu pudesse dar uma elaboração melhor nesse sentido do real, porque no caso clínico do Dupré, por exemplo, né, que você está lidando com alguém ali que, se a gente for pegar partindo da norma, é uma realidade alterada, né?
mas quando você trata ele como real, então, tipo, você faz da realidade dele a realidade verdadeira. Seria isso é a intensificação do real, mas também como fica o real se todo o real é, em tese, produzido em algum sentido, sabe? Enfim, não sei se fez muito sentido, mas eu queria uma ênfase nesse do real só. Você quer fazer em bloco, um por um? Pode ser rapidinho você, primeiro. Essa ideia é muito interessante, né, do psiquiatra como intensificador do real, né? Porque o que o psiquiatra está tentando fazer ali é que o Dupré comece a circular no sentido do que está fora do asilo, né? Então, todos esses processos de cura desse doente mental é fazer ele acreditar no dinheiro, fazer perceber que ele não é superior aos outros. Essa ideia de nivelamento das vontades é o poder disciplinar total que faz, né? Como ela dizer, adestramento, docilidade do corpo. Só que essa ideia do real, a gente vai ter no curso que ficou dizendo, real são as práticas humanas. As práticas culturais são reais. Mas a gente tem um plano de fundo também da genealogia e do poder. O real é uma multiplicidade de forças, vendo qual interpretação vence. Então, o que está em jogo ali no doente e no médico? Quem consegue impor mais sua vontade? Duplo está dizendo, vocês são todas mulheres, vocês são inferiores, né? Eu sou o único homem daqui. E o médico está dizendo, é? E esse braço de mulher? E esse dia aí que você passou mal, você está com medo? Então, o real é basicamente uma prática, né? Então, essa prática é real. Mas dentro dessa prática real, o que está acontecendo? É uma questão de forças, de interpretação, né? E aí, o que o pastorado faz, que está no dispositivo moderno, é enfraquecer a vontade de todo mundo. Né? Porque a gente está submetido a uma régua que só vai ser dada a partir da escuta do outro. Não é também sobre, todos vamos super ser vontades umas sobre as outras, assim, né? Todo mundo vai se Não é isso. Mas é também entender em que medida a gente está num constante processo de anulação dos, das nossas vontades, né? Nessas dinâmicas modernas, dinâmicas de servidões voluntárias, né? Que Foucault vai dizer. E essa é a pergunta que conduz também, né? Por que a gente não se revolta? Aí ele vai e mostra todo um esquema, um tipo de socializar, um tipo de organizar socialmente que está no cristianismo e que na modernidade vem com todo o peso da tecnologia, né? Da tecnologia moderna, né? Da instituição do Estado moderno, das ciências, das instituições, psiquiatria, escolas. Tudo isso são laboratórios de acúmulo de saber também sobre os corpos, né? Que podem ser, como eu disse ali na questão do asilo, pode ser usados em qualquer outros lugares, em qualquer outros sistemas. Mas esse real, eu acho que o Foucault fala muito pouco do real, ele fala mais a verdade, né? Mas tem essa pergunta, o Foucault fala, por que, ademais do real, há o verdadeiro? Justamente o verdadeiro como esse intensificador também, né, do real, né? Porque a influência do Nietzsche é o Nietzsche perceber que o verdadeiro, no fundo do verdadeiro, existe uma moralidade, né? Existe o bom. O verdadeiro é bom. Essa é a única justificativa que a gente tem. O verdadeiro é melhor do que o não verdadeiro. É moral, né? Então, a história da verdade é entender a história dessas vontades que conseguiram interpretar certos acontecimentos e a gente e de alguma forma funcionou, né? Como funcionou? Aí a gente tem todo o modo que a igreja conseguiu se articular enquanto religião do Estado, do Império. De uma concentração de vontades e anulação dessas vontades o tempo inteiro para alcançar a vida eterna. Isso é uma ideia também que está em jogo. Essa ideia de uma política do amanhã. Isso é poder pastoral, né? Essa ideia de uma utopia, de uma política do futuro, de que a sexualidade, a crítica da hipótese repressiva é que a sexualidade no futuro vai resolver tudo. Então, não vai. Não vai. É uma atenção para o presente, é um tipo de política que funciona por essa ideia de que no futuro há salvação. E que nos dispersa, né? A gente fica esperando a recompensa. Essa recompensa que não vai chegar, né? Que é uma recompensa de um plano religioso de pensamento mesmo, né? Eu falo pura. Muito boa a sua fala, bem legal essa ênfase
tanto pensar um pouco dessa discursividade da psicanálise, a relação com a corrupção, e quase essa redução que a psicanálise como prática faz, né, do catolicismo, e o catolicismo se entraiando, né, ideologicamente, porque se você pensa, né, acho que isso é uma conexão perdida na maioria das pessoas, assim, mas alguém com alto certo vai ser o professor de pessoas, inclusive como Foucault, Derrida, essa figura muito importante, né, que vai fazer essa adequação da psicanálise com o marxismo via o espinosismo para legal o Hegel do Marx. E o Althusser, no fim da vida, falando, eu sou marxista porque eu sou católico. Para ver o quão forte é, de fato, assim, quão latente. Não é errado falar isso, mas, nossa, de fato, tem uma infiltração até nos lugares onde a crítica é mais levada a sério e se tenta, e se fala justamente de aparatos ideológicos. Mas isso só um comentário da fala, né? E eu queria perguntar como que aparece o trabalho para você em relação à sua pesquisa de pessoas como a Haraway, né? E aí as pessoas que trabalham no viés harawayano hoje em dia, como a Tsing, a Stengers, né? Que vão tentar pensar esses science studies, pessoas da biologia, vão justamente pensar nessa complexidade do sujeito determinado pelas ciências. E aí acho que a Haraway é bem Foucaultiana no universo cyborg. Como que você percebe aí a resposta da psicanálise dessas coisas, especificamente o trabalho da Julia Kristeva, que eu acho que faz um trabalho de negar o Lacan via o Freud e construir uma filosofia da linguagem pautada no corpo, com significantes e vocabulário muito diferente. E, por último, como que entra, talvez, os estudos queer, tipo a Butler vai se preocupar bastante com isso, por uma via mais de um Searle e Derrida, mas ao mesmo tempo com Lenin, que está bastante Foucault, e indexando essa crítica Foucaultiana também. E por último, assim, eu acho que lindo essa questão de nietzscheanizar ainda mais o Foucault, para pensar as teses, o sensível, e o corpo como produtor de conhecimento, porque aí muita modéstia à parte, né? A exceção do meu trabalho e alguns desses que eu citei, o corpo não está pensado como um produtor de conhecimento, porque quando você olha, por exemplo, para Butler, muitas instituições e aí o corpo é quase um veículo da performance, bem lacaniano nesse Esse é o ponto que eu diria. Tem uma análise, tem um pouco uma anulação do corpo pensado como um avatar. Foi uma maneira que eu caracterizei o Lacan aqui para o pessoal durante o dia do evento. E aí, a Haraway, ela faz isso no Inverse Box, que é muito estetizado, e ela pensa mais em como o corpo é autodeterminado, sobredeterminado pela ciência, mas ela pensa pouco o quanto o corpo pode sobrescrever e fazer esse trabalho de volta, de reinscrição e produção de exclusividade, que não seja pela via da ciência normal. Parece que ela faz a crítica, mas não faz a negação da negação de fazer uma crítica pensando mais do ponto de vista do corpo. Né? E aí, no caso da minha pesquisa, de outras pessoas que estão alinhadas comigo, sobre esse programa, é justamente, olha, as pessoas trans são consideradas essa ameaça biológica e vai ao pecado original por causa da negação do teatro do corpo, justamente porque se colocam enquanto sujeitos e o corpo é o processo de laboratório de investigação científica. E aí toda pesquisa que você tem com a hormonização e as mudanças corporais que vêm das perspectivas transexuais, desde os anos 40, 50, 60, até o dia de hoje, e a abdução disso por bilionários, tem um caso com o Brian Johnson, tá estrogenando para ser imortal, para mim é prova, né, de que tem uma virada aí, mas não tem tanta gente pensando justamente o corpo na centralidade de produção de discursividade, mas o corpo sobredeterminado. Não sei se faz. Mas enfim, é isso, adorei a resposta. Tá bom, obrigada. Obrigada, Eduardo. Essa ideia até da questão do... Isso é um debate bem presente aqui nas Confissões da Carne, de que na Terra Prometida o sexo vai desaparecer, a dualidade vai desaparecer, né? Essa ideia de eternidade está ligada com essa dissolução muito interessante, né? Que é como vai ser problematizada a dualidade dos sexos, né? Nesse tempo do agora e do futuro, né? É um tipo, né, de problematizar a dualidade e as contradições de... Tem uma imagem muito boa. Isso, no fim das contas, não é só uma coisa que me lembra, que é uma figura, é um trabalho do Hilário Franco Júnior, ele faz sobre a mitologia do período medieval e tal, e ele recupera uma imagem de Cristo
e embaixo do manto ele tá com o pau ereto, né? Não, é uma imagem assim que circulou, imagens da Eva com barba, Sim. né? Então, o Cristo como andrógeno, né? Então, toda essa ideia da dualidade da sexualidade sendo superada nesse plano já, né? Então, eu acho que realmente a sexualidade tem tudo a ver com o cristão, que é o que mais marcou a experiência a partir da carne, ficou vai dizer, né? Que marcou a experiência e a significação a partir disso. Mas olha, é muito bom que tu me cita vários autores e autoras aqui, e eu confesso para ti que eu conheço muitos poucos. A questão da Haraway, eu vou te responder de outra forma, justamente pela minha ignorância, né, desses autores. Mas eu evito usar a ideia de corpo, porque a ideia de corpo em vigiar e punir vai vir justamente já com essa gama de significados de um corpo mecânico ou biológico. Sim. Por isso que eu recorro para a ideia de sensível, né? Porque o corpo ele já é um tipo de episteme circulando dentro da significação da materialidade do nosso corpo, né? O corpo ele já está ali. Aí, então teria que ver como esse corpo está sendo pensado. No caso da Butler como performatividade, realmente não me atrai muito, assim, né? Essa ideia de parece meio artificializado, sabe? O corpo é só avatar para performance. E é o lado de John Cyril dela, que são os atos de fala, né? Que é interessante e é importante, mas isso é sobrescrever o corpo a isso. Somente a performance, não no sentido de performar. Eu queria ir mais pro bruto, assim, eu queria mais pra materialidade, sabe? Ela já está num nível um pouco mais acima, né? Onde a linguagem está operando mais do que qualquer materialidade, né? Então, nesse sentido, eu também acho que não. E a da Kristeva, né? Esse retorno a Freud. Olha, o que eu sinto que às vezes eu estou tentando colocar com essa ideia do governo sensível também é um certo propósito, talvez até freudiano, que é o fortalecimento do ego, né? Essa ideia de fortalecimento do corpo mesmo, né? De como a gente está em sistemas que buscam minar cada vez mais a possibilidade de resistir às dominações, né? Então, é essa atenção a um sensível que está sendo governado, e é um sensível que, dentro dessa ideia de governo do Foucault, a gente vai ter tanto o governo de si quanto o governo do outro, né? Então, saber em que medida a gente está deixando a nossa escuta, a nossa fala, né, a nossa experiência sensível, quanto a gente está deixando isso para um outro orientar, né? Quanto a gente não está... E aí eu penso que, no fim das contas, a gente pode cair perfeitamente numa ética, né? Uma ética realmente de... Nossa, eu acho que é muito útil para pensar isso. Pois é. De uma ética, ainda mais uma ética, assim, de dar uma repensada mesmo, uma repensada é boa, né? Dar uma intensificada, assim, nesse corpo para uma coisa que deixa de mais potente. Né? Ficou vai terminar na estética da existência, né? Que faz todo sentido porque a gente não está mais no domínio da verdade, não é mais sobre o que é certo a fazer, é como. Né? Então não existe um jeito certo de fazer amor, existem comos. Né? Não existe um jeito certo, verdadeiro ou falso de se relacionar, existem formas, modos. Eu acho que aí está a questão da estética dentro do plano ético dele, né? Seria o plano estético, no fim das contas, muito mais dessa ideia de sensível, dessa relação com a sensibilidade, sem o domínio da verdade, né? Sem o domínio do verdadeiro. Eu não sei, vamos conversar mais. Se você quiser fazer mais um comentário. Eu realmente sou bem ignorante com essas outras fontes, eu passei muito tempo estudando Foucault. Isso me... Foucault, assim, eu só li Technologies of the Self. Eu acho... Você usou bastante, é muito bom. Partes do Vigiar e Punir, então foi muito bom eu falar, conhecer mais. Legal. Mas é isso que colocar para fazer essa ciência do corpo, eu acho que tem que ir para biologia. E aí esse meu ponto de Total, sabe? Total, sabe o que me lembra que eu estava pensando agora? Que tem essas partes do Nietzsche aqui, é o curso do Foucault sobre Nietzsche, né? Então é o Nietzsche pelo Foucault, no fim das contas. E aí, o Foucault recupera uma passagem do Nietzsche, que o Nietzsche vai dizer assim: a história tem que ser igual à física. Mas uma física em que os corpos estão sendo pensados em relação aos outros, historicamente. Sim. Então, ela tem que ter o poder de ler, realmente, ler no sentido de que a história vai dar conta de explicar o movimento desses corpos como a física dá conta de explicar. De levar a sério isso. Livro de 92,
pensar isso via Bataille, Nietzsche e Deleuze e Guattari. E levando Freud bem a sério. E tem muita física. E é um livro sobre entropia e entropia. Então tem muito a ver com isso. De levar a sério, né? Porque a história seria a história genealógica, nesse caso, né? Que não é falar qual é o fato verdadeiro que aconteceu quando aconteceu, mas mostrar como é que hoje a gente explica a forma como a gente se relaciona, né, com as pessoas, consigo mesmo e tal. E aí, dentro dessa física, né, a gente vai chegar no diagnóstico do poder pastoral para Foucault, né, do sujeito de desejo, né? Tem o Marcos Souza Filho vai dizer, as confissões da carne podem servir como uma genealogia da neurose. Claramente, né? As tecnologias de exame e confissão é o tempo inteiro você tentando determinar para o outro o que você é. Num domínio que é o domínio das sensações, gente. Como é que a gente consegue aprender a congelar isso que é puro devir? Isso é uma forma de enfraquecer o corpo, né? O tempo inteiro deixar o sujeito ali à disposição de tentar circunscrever uma identidade num plano que que nada se congela, tudo se transforma, né? Então, Esse é o real permanecer com o problema da Harvey, que é o Steve the Trouble. Esse é o real problema, que aí ela vai pensar isso com uma via mitológica. E o empreendimento é legal, mas eu acho que a virada dela de se aproximar dos gaianos prejudica esse projeto dela. Gaianos? Gaianos, assim, teoria de Gaia, Isabel Stenger, Lansing, do Latour, pessoas ligadas à antropologia e crítica da ciência de antropologia. Eu acho que essa filiação enfraquece o lado mais nietzschiano do trabalho dela. Mais algum comentário, dúvidas? Tenho alguns também ainda. Vocês falaram da Harvey, aí tem um texto do Foucault, é o construtótipo, eu acho. Eu acho que faz basicamente o que você falou, que a Harvey faz aí. É de que ano esse texto? Nossa. Legal, o protótipo. Mas com experimentação, assim. Porque tem um lado disso que vocês estão falando que foi meio que interpretado pela Butler e apreciado de um jeito que eu acho muito, que tem um rebatimento político nisso. E aí é a autopoiesis que cai simplesmente na coisa da performance. Mas eu acho que isso tem um outro potencial. Eu sinto que quando você lê esse lado da utopia do corpo, das heterotopias, no Foucault geralmente cai no lado social-democrata, que é muito mobilizado pela Butler e apreciado, e o tipo de queer que vem dele. Mas é interessante de fato, isso não Foucault, isso no Nietzsche. Eu lembro só de uma frase que eu vi no stories de um colega que estava lendo, acho que era Apreciado, e daí tem uma frase que o Apreciado escreve assim, com as pílulas anticoncepcionais agora a gente engole o poder. Eu falei assim, tipo, tá, beleza, sim, legal, dá para entender, só que o poder já está muito antes, não precisa da tecnologia da pílula concepcional. É fruto do poder. Tipo assim, o poder está muito antes, ele está justamente muito antes de precisar de uma tecnologia moderna para inventar uma pílula, sabe? Ele está justamente na forma, no que a gente pode ver e do que a gente não pode ver. Tem um trabalho muito legal da Luísa, eu não vou lembrar sobre o nome dela agora, que ela fala sobre condições de possibilidade de ver as coisas. E o problema dela é uma manchete sobre jornalistas dizendo finalmente encontramos clitóris nas cobras. E são 2. E aí ela se pergunta, né? Como assim finalmente? O clitóris era tão esperado. E ela faz um recurso de uma pesquisa de 100% das cientistas que encontraram clitóris nos animais são cientistas mulheres. Porque ela sabia porque é um tipo de coisa que está na nossa experiência. Exato. E aí o exemplo é que as baleias, por exemplo, para abrir a baleia tinha que tirar o clitóris. O clitóris era desse tamanho. Então, toda vez que abria uma baleia, eles tiravam gigante e não percebiam o que era, né? Aí tem toda a temática, por exemplo, de órgão de prazer, né? Mas eu gosto também de lembrar o Nietzsche, lá na Genealogia da Moral, dizer que a função dos órgãos também é histórica, né? A forma como, em algum momento, o cérebro, né? A neuro, sei lá o quê, 1000 coisas, né? É um tipo de ênfase, né? Mas o sistema inteiro está funcionando, né? Corpo sem órgãos, né? E do Bataille
corpo sem órgãos deleuze Guattari, Bataille é o órgão sem corpo, né? Sem corpo. Vendo um grupo de estudo da gente. Mas, enfim, tudo isso, né, tá para ser questionado pela gente, né, para ser reinterpretado e saber fazer o uso disso, né, porque isso é importante. Não é para cair numa uma frase de uma amiga também, a Camila, que é pode tudo menos qualquer coisa, né? Então a gente precisa ficar atento aí para. Tem que levar a ciência a sério, né? Não adianta descartar. Não dá. Eu ia citar justamente o Preciado na. Já a terceira vez que eu cito isso aqui, porque tá conversando com outras aparições, mas a introdução do Disforia Mundi, que é aquela, né, o receituário clínico dele que é muito bom, e aí no final, para me identificar trans, tive que me declarar louco. Que é, enfim, eu ia citar, só que aí quando vocês entraram nessa de o plano linguístico da performance, parece que realmente, tipo, ainda fica algo ali que não tá. O corpo parece meio que um resto, né? O corpo Uhum. parece aquilo que, tipo. Talvez eu tenha uma questão com Adorno, mas eu vou deixar para fora da mesa porque eu lembrei daquele texto do Lyotard, que é o Adorno como Diabo, e eu tô trazendo Adorno em toda palestra e eu tenho que parar, porque já estão me enchendo o saco. Mas aí, de última pontuação minha só, eu queria voltar no. Quando você estava falando, lembrei do Adorno por causa da coisa do 1 e do 2, né? Sim. Mas vou de novo, jogar o Adorno pra fora das conversas. Mas você falou que o Foucault não gosta dos dois, porque o Foucault prefere três. E daí eu vou pular. Eu acho que ele prefere três. Vou pular lá pro Hegel. Como fica? Porque. Inclusive, só um comentário rapidinho. O início das palavras e as coisas eu acho, tipo, top textos mais bonitos que eu já passei, assim. E casa muito com o que a Eduarda falou também, que tipo, o momento da fala da Eduarda foi a ficção já é teoria, né? E então, assim, literatura, histórias, essa coisa. E o Foucault abre para mim um dos melhores, o Velho Testamento do Foucault para mim, as palavras e as coisas, o Novo é a Microfísica do Poder, que são os meus dois xodós, assim, no pouco que eu tatei o Foucault ainda. Mas é lindo, porque as palavras e as coisas ele abre com Borges e ele tá puxando uma discussão punk ali de um negócio de literatura. Mas enfim. E aí entra a ordem do discurso. Porque em algum momento da ordem do discurso ele. Não vou saber referenciar direito, porque tem muito tempo que eu li, mas lá pelo meio fim do livro ele vai naquela discussão de precisamos largar Hegel, mas depois de Hegel, como que a gente larga Hegel? Quase tudo que a gente faz tem um dedo hegeliano. E aí justamente você falar que ele prefere o 3 me lembrou disso, porque de novo, pelo pouco que eu tateio, eu acho que tem um momento de abandono de Hegel pelo Foucault, mas Hegel subsiste em algum sentido, né? Como que é a relação do Foucault com Hegel? Então, agora tem essa dissertação de mestrado aí, né? Ele falando sobre um conceito que ele vai reutilizar para pensar o desejo, né? Que é o transcendental histórico. Eu acho que isso, assim, pode ser bem interessante mesmo, né? Perceber se esse termo é algum resquício do Hegel e Foucault, né? O desejo como transcendental histórico justamente porque ele continua, né? Apesar da experiência da carne terminal, o desejo continua na modernidade, né? Mas essa relação, acho que ela tem várias. Primeiro, né? Uma total recusa à negatividade. Então, por exemplo, na ideia do desejo, né? Se eu não me engano, pelo menos do artigo que eu li, essa ideia do desejo ele vem do negativo, né? Na dialética. Então, o desejo vem do momento que eu me deparo com o outro e percebo essa falta, se negativa, se não. E aí isso retorna como uma consciência de mim mesmo, né? Tipo, eu não sou o outro, então isso produz uma consciência de si. O desejo ficou completamente outra coisa. Né? Ele está mostrando como foi produzido esse sujeito de desejo, especificamente. Então, eu acho que no plano de fundo tem justamente uma coisa mais da imanência, né, de uma filosofia imanente, em oposição a uma filosofia da negatividade. Né? E eu acho que isso se apresenta principalmente na questão do desejo, né? Que é uma questão que
Mas não só, né? Essa ideia de que o poder produz, né? O poder produz experiência, produz. Ele que organiza, ele que separa as coisas e dá nome. Ele que estabelece, a partir do momento que dá nome, ele que estabelece as relações que as coisas umas têm com as outras, né? Então, não existe uma negatividade. Essa negatividade também, eu sinto que ela surge principalmente num sintoma, que é o sintoma do absoluto, né? E aí, eu não sei, esse absoluto, eu acho que ele não se coloca assim na filosofia do Foucault, né? O tipo, absoluto versus nada. Eu acho que não chega nesses termos, né, do pensamento. Nem de uma totalidade da consciência ou uma parcialidade. Eu acho que esse tipo de mensurar, esse tipo de pensamento filosófico de mensurar as coisas, eu acho que ele cai por terra com a metodologia do Foucault, né? Não sei se eu consigo transportar, né, para as minhas palavras o que eu penso, assim. Mas eu acho que aí a gente tem justamente as implicações e também da grande questão das filosofias da imanência, que é como as coisas se originam, da onde vêm as coisas, né? Se tudo é imanente, né? É uma questão também que fica para frente. Mas eu acho que seria nesse plano, sabe, Gabriel? Da negatividade, desse seu. Porque o poder se atualiza no momento, ele não faz um. Não tem mais essa ideia de indivíduo social. Não, isso aí não tem dentro pro Foucault. Por isso que é tudo micro-relação, né? Não tem essa separação, esse processo de indivíduo, social, e daí volta para uma totalidade da história. Não tem isso, né? A história, ela reescreve a ordem dos fatos, né? E com isso ela produz. Porque essa ideia de negação tem a ideia de você considerar um plano de fundo que está, né? Tipo, por exemplo, o desejo. Se você considera que o desejo é reprimido, você vai estar olhando para o desejo como algo do ser humano próprio, né? Como algo natural. Então, não levar em conta enquanto naturalidade esse desejo do sujeito de desejo, né? Não levar em conta como naturalidade também é explicar como ele foi produzido. Então, acho que essas coisas estão sendo importantes, assim, para um anti-hegelianismo, sabe? Tá Sim. satisfeito? Tô, mas eu tô satisfeito, mas criando mais coisa, né? Então nunca A gente vai satisfeito criando, a gente vai totalmente. criando. Mas nossa, eu acho muito louco, porque nessa questão da totalidade agora me lembrou, ah, tipo, a conversa que o Foucault tem com Deleuze na Microfísica do Poder, eu acho. É o Discursos Intelectuais, Não, pode ser o eu poder. acho. Talvez. Eu sei que tá na Microfísica do Poder, e é ele com Deleuze. Em algum momento eles estão comentando justamente de totalidade. E eu nunca vi ali um parágrafo mais adorniano do Deleuze possível, que eles estão justamente falando que, poxa, essa coisa de totalidade, tipo, isso não existe, né? Tipo, existe, mas assim, num sentido Um de ponto de negação vista do determinada. conhecimento, né? Um ponto de vista do É, conhecimento, né? Um ponto de vista, por exemplo, do corpo, né? e Um ponto de aí. vista tem na genealogia da moral lá, onde a gente fala, o que é consciência? Consciência, ela surge como uma necessidade de criar uma memória de um contrato que a pessoa fez com o outro. Então, nasce de uma relação de poder também. Você vai lembrar, né? Você vai despertar sua memória que você vai lembrar. Então, a consciência, ela também é um tipo de castigo, né? Totalidade aqui tem um slide, né? Que acontece quando a gente pensa na dimensão da supra-histórica, que é da totalidade? Primeiro, a gente totaliza o passado. Segundo, a gente apaga a perspectiva e a diferença do historiador. E isso é desmobilizar completamente o historiador, porque ele independe da história. Né? Isso enfraquece a gente pensar que a gente não tem um mínimo de propriedade nisso tudo, né? Então não tem nada para fazer, né? Se já está tudo feito, vai fazer. Então ele apaga a perspectiva diferente do operador, ele impõe essa ideia de ascetismo da objetividade, ou seja, nega completamente o corpo, não importa a verdade. Isso, e tem mais, mas agora tem que ver onde eu achei. Isso aqui, ó. Então, fazer a história não é, como pensam os hegelianos, restabelecer a totalidade do tempo na forma de uma consciência de si. Mas, enfim, tem esses infortúnios, né, de pensar a totalidade. Assim, enfraquecer a personalidade do historiador,
acreditar na exatidão do que ele diz, negar que ele possui uma perspectiva, pensar que finalmente, mais em qualquer outra época, ele tem a perspectiva mais justa, parar de acreditar no futuro, imaginar que se está nos fins do tempo, quando você focaliza, né? É isso que acontece. E apagamento do solo da atmosférica desse não histórico, né? No curso do Foucault lá, esse não histórico é justamente o devir do corpo, né? Ele vai chamar de algo como a faculdade do sentir. Isso não é histórico, isso a gente compartilha de outro lugar que não é história, porque a história é um próprio modo de sintoma, um tipo de racionalização que para Nietzsche é um sintoma, uma doença, né? A doença sintoma de uma doença dos europeus, né? A história. Mas a história é justamente essa capacidade de reinterpretar os acontecimentos. Esses acontecimentos não são históricos, eles estão no nosso corpo. Só que a partir do momento que algo acontece e a gente começa a ter esse produto, essa consciência, começa a reativar isso num processo de racionalização, é importante que essa racionalização seja adequada ao nosso corpo, né? Para não apagar isso, para não apagar o corpo, para não apagar a perspectiva de que a gente estuda o que a gente estuda porque existe algo ali que nos interessa, que nos importa. Né? Não é para alcançar a verdade por isso, simplesmente tem algo ali que nos motiva, tá? O nosso corpo ali. Né? Seja das dores de estômago às lágrimas, de ler um texto lindo. Né? O nosso corpo está ali. Então, as implicações de uma certa ciência histórica ou de um hegelianismo, as implicações de uma totalidade, é justamente no corpo, porque tudo implica o corpo, a verdade implica o corpo. Né? Eu entendo, e isso eu entendi o Batalha. Assim, em Hegel, Morte e Sacrifício. Uma leitura dele, sabe esse? Não sei, mas eu amo já meio título. Não, esse tipo é incrível, e aí, justamente, a introdução desse texto tem um pouco da correspondência do Rogério do Bataille para situar como chegou a leitura de Hegel do Bataille. E, basicamente, o que ele fala é que, a maneira que eu interpreto, matizando pelo inglês, pelo Deleuze, é que é o seguinte: o que o Hegel tenta fazer é impossível, mas ele é o melhor ao tentar sistematizar a razão, só que é impossível pelas razões que a gente está falando aqui. E aí o Bataille pega vários trechos da fenomenologia para falar, olha, a consciência e o espírito absoluto e a razão só aparecem com um dilaceramento absoluto, só aparecem se colocando o rosto muito perto da morte, a noite vai estar sempre presente, e aí a interpretação desse negativo que nunca fecha. Então, você só formaliza isso tudo, só que você não chega no absoluto, porque o absoluto é o negativo que nunca fecha. Que é o corpo, que é a natureza, que é... como negativo, né? Essa é em palavras muito mais chatas e muito menos bonitas do que do Bataille, eu adorno na dialética negativa, em algum sentido. Não, exato. Eu acho bonita a dialética negativa, mas é mais chata. É meio que por essa via também, e pela via da microfísica do poder do Foucault conversando com Deleuze sobre totalidade, que eu tô levando essa do Adorno como um proto-pós-estruturalista. Mas então o nosso circuito aqui, ele tá fazendo sentido. Tipo, de um jeito exótico, porque o Adorno meio que ele talvez não gostaria de se enfiar nessa, eu acho, mas ele se coloca nessa. E por isso eu acho muito louco também, porque a forma como Foucault trata o Hegel, nessa questão da negatividade, o que é completamente diferente de como o Adorno trata o Hegel pela questão da negatividade. Pois é. Mas eles ainda assim não deixam de ser extremamente semelhantes de um jeito muito exótico. Eu acho que não existe agora, pensando assim, não existe um texto talvez direto que fale da negatividade no Hegel. Assim. Mas existe essa ideia de que o poder é produzir, né? O poder produz. Então, eu acho que deve ter algum texto assim, talvez eu esteja realmente aqui pensando e não consiga dizer nenhum, então eu estou dizendo que eu acho que não tem, mas talvez tenha. Mas tão pontual. Mas faz sentido, legal complementar com isso, né? Porque como é que vive algo que não passa pelo corpo, né? E como é que a gente vive um negativo que não passa pelo corpo? Como é que a gente vive um negativo se o negativo não sei, sabe? Como é que vive um negativo, né? Como é que esse negativo passa pelo corpo? Como é que ele... Eu acho que a defesa do Foucault que passou pelo corpo positivou. E tudo passa pelo corpo.
É uma questão para pensar, né? Como é que esse negativo, por que esse negativo é recusado? Eu diria só que o Adorno tá no caminho que o Eduardo indicou, passando pelo corpo, mas ele tenta não positivar. A intenção dele é não positivar. Então, daí também a distinção do Foucault pro Adorno de como no fim do raciocínio a coisa se fecha. Mas o corpo também tá lá, sabe, no dialético negativo tipo, e aí eu fico nessa, tipo, os caras depois da dialética negativa estão melhorando a dialética negativa em coisas que a dialética negativa talvez tenha falhado ou não conseguido desenvolver de um jeito, né, tipo, em potência. Uhum. O Foucault não chega eu já ouvi alguém falar dele falando, tipo, eu deveria ter lido mais Adorno. Mas ele. Porque eu tô ligado que ele critica bastante o Marcuse, especificamente na questão do pragmatismo. Mas o Adorno eu acho que nunca nem vi ele Quem mencionar. coloca o Adorno é o Nigro, um artigo que ele fala nas confrontações com Marx. Foucault, dele vai dizer que dentro da. Tanto que eu também nunca vi, mas eu vou lá e pego o Nigro dizendo, né? Dentro dessa hipótese, a gente tem pensadores como Marcuse, como o Reich e como Adorno. Né? Dentro da hipótese reflexiva, né? De pensar o desejo como um negativo mesmo, pensar o desejo a partir do negativo, esse é o ponto. O recusa, ele vai dizer, olha, esse desejo como negativo, que é o desejo do sujeito, problema inconsciente consciente, né, problema do reconhecimento, tudo isso, Foucault vai dizer, isso aí é um tipo de experiência com tecnologias muito próprias, né, das quais hoje a gente pensa dessa forma mesmo, desejo, por isso que ele recusa o desejo histórico, né, e aí por isso que eu penso, e a vontade, né, daí é por cima do Nietzsche, então, talvez, foi a questão que mais me ficou, assim, no final da dissertação, né, se não o desejo, né, como é que a gente pensa um impulso do corpo, né? Aí eu penso nessa noção da vontade, que Foucault usa só como a vontade de saber, principalmente, né? E ele também, no primeiro curso lá, ele vai fazer uma oposição entre vontade nietzschiana e desejo aristotélico, que é justamente essa ideia de que o desejo no Aristóteles, ele tende à verdade, né? E a vontade no Nietzsche, ele mostra justamente esse campo de forças muito diferente, né? Então, é nesse sentido que eu tento pensar a vontade, como a noção positiva aí desse corpo, né? Se o desejo não é... Ele é de alguma forma também, né? O desejo ele só existe porque ele foi positivado em algum momento, né? E nesse sentido, eu acho que a experiência da falta foi positivada também, né? E a falta tem essa noção. Né? A falta ali para Santo Agostinho é justamente a punição que Deus dá para todos os seres humanos decaídos de uma rebeldia contra nós mesmos. Isso é libido. Essa é a falta. É a não possibilidade de controle sobre si. Mas o debate sobre controle é um debate extremamente cristão, porque na ética antiga a gente tem uma ética das circunstâncias. A gente tem uma ética um pouco menos dura, né? Então essa dureza moral, né, ela vem nesse contexto, aparentemente, né? De uma ética mais circunstancial para uma ética mais imperativa, que são os mandamentos, né? Um império ali constituído, uma atenção rigorosa de manutenção social, que o cristão tem que ir lá toda semana dizer o que está fazendo, quais são os hábitos dele, ao ponto que isso começa a virar uma confissão dos pecados, dos pensamentos. É uma dinâmica de socialização da qual funda a modernidade dentro das instituições, da ciência. Ritualística, né? Ritualística pra caramba. Né? E de um ritual que, no fim das contas, é a produção, uma certa codificação que a gente faz, hoje, literalmente, uma codificação, né? De algo que o nosso próprio corpo entrega, se confessando, se investigando, né? Então, é o corpo que está produzindo o abstrato do capital, né? O tempo inteiro, nesse sentido, né? Esse abstrato é o desejo ali, né? Funcionando. Esse desejo que nasce dessa experiência de controle, de exame, de si, de confissão. Mas, assim, confesso que eu estou esse ano inteiro tentando digerir esse conteúdo, assim, né? Atualizar ele.
deixar meu corpo sentir isso também, né? Ver como é que isso se apresenta. Manda bom. Mais algum comentário? Então, fechamos aqui. É isso, gente. Muito obrigada por todo esse tempo. Muito guerreirinhos de Giant, ficar